Olá, como vão todos, coloradas e colorados? Eu sou Cris Colorado. Vamos falar um pouco de Inter, que é o que a gente ama, é a nossa paixão, é o que a gente sempre quer ver bem essa instituição e os jogadores que nela fazem parte e o técnico que faz parte, e todos como um todo. Bom, primeiramente, o que mais irrita dentro do jogo frente ao Palmeiras foi que o primeiro tempo foi um jogo aberto, onde o Palmeiras atacava, a gente atacava, era um confronto bonito, onde a gente teve nossas chances, a gente teve nossas chegadas. Eu acho que por vezes, dentro do jogo, os nossos jogadores como o Edenilson, o Yuri, o Tyson, muito individualistas, em vez de tentar ser um pouco mais coletivo, para depois, como eu sempre falo, depois que tu consegue abrir uma boa vantagem, aí tu pode ser individualista, querer fazer um pouco as coisas mais para si só, mas eu acho que a gente deu muita brecha pro azar, que a gente poderia ter saído na frente, e a gente teve mais posse no jogo no primeiro tempo, em especial. O Palmeiras chegou porque o Palmeiras é um bom time, tem bons jogadores, mas eu acho que foi um jogo que depois no segundo tempo a gente foi melhor que o Palmeiras. A gente teve as melhores chances com o Yuri, com o Moisés, algumas vezes com o lado esquerdo do Moisés, que uma quase saiu o gol, em outras ele deu assistência que a bola passou perto. A gente teve um belo chute do Zé Gabriel, onde desviou a bola, complicou o goleiro do Palmeiras e quase entrou. A gente teve boas possibilidades dentro do jogo. Obviamente, a expulsão burra do Edenilson é algo assim, um fato marcante dentro do jogo. Eu não vou querer destruir o Edenilson ou querer que ele suma do Internacional, até porque a gente não pode ser tão simplista na análise e acabar com os nossos jogadores. Obviamente é irritante, é uma porcaria tu perder, tu te irrita, tu fica puto, porque tu vê que eu não culpo o Cuesta, foi um pênalti que pode acontecer dentro do jogo, é evitável se ele botasse as mãos para trás, se fosse um pouco mais inteligente, pode ser, mas só que eu acho que o principal erro foi do Edenilson, em ter sido expulso, porque o jogo dava para nós. A gente mostrou que dava, até porque quando a gente teve um a menos, a gente não se escondeu e foi para cima, criamos chances, poderíamos ter feito gols, porque a gente teve chance no segundo tempo. É complicado, né? Num cômpito geral, a gente poderia ter saído bem do resultado, mas a gente tem que marcar também a arbitragem, né? Eu espero que alguém da direção diga para os nossos jogadores não ficarem fazendo reclamações tão extensivas. Uma coisa é tu ali conversar, falar, questionar o porquê que o árbitro deu esse lance, dialogando. Outra coisa é chegar de uma maneira tão desapropriada, porque no Brasil há um descritério enorme, os árbitros são caseiros. O Felipe Melo próprio, ele quase operou o Patrick dentro de campo e esse juiz de merda não deu um vermelho pro Felipe Melo. Ele foi condicionando o jogo, porque se o Palmeiras tem um a menos naquele momento, o jogo se transformava. Ou ele amarelou todo o time do Inter, e faltas parecidas que poderiam gerar amarelos para o time do adversário, ele não fazia. É caseirinho assim da pior estirpe. E eu espero que o Aguirre se decida se vai ou não vai. Porque não me adianta eu quero que o Aguirre fique, mas se eu não tenho a segurança que ele vai ficar pro próximo ano, poxa, aí é complicado tu fazer todo um planejamento em torno do técnico. Até porque o trabalho do Aguirre é bom. O Aguirre, ele arrumou um time que estava destruído pelo entregador de colete Pardal da Espanha, aquele ridículo do Miguel Ángel Ramírez. O Aguirre, ele potencializou vários jogadores,
O Maurício está jogando mais, ele não é titular, mas ele tem entrado com frequência e ele tem ganhado um ritmo, ele está desempenhando um bom futebol dentro da medida do possível. Outras coisas que estão acontecendo dentro do Internacional é que Bruno Mendes foi potencializado pelo Aguirre firmou ele está muito bem. O Mercado é um muito bom zagueiro que pode brigar pela titularidade, mas eu acho que no momento ele tem que ser reserva. Mas isso aí mostra o grupo forte que a gente vai tendo, porque a gente ainda tem o Moledo, a gente tem o Kaique Rocha, a gente tem o Cuesta, o Mercado, a gente pode fazer composição com outro jogador, com outro zagueiro da base, ou trazer um outro zagueiro para fazer um sexteto de zagueiros, que está muito bom. O nosso grupo está aumentando. Porque é o que eu digo, quando a gente não tem um grupo extenso, bilionário, contratando vários jogadores já afirmados, o técnico bom é aquele técnico que consegue pegar o que ele tem dentro do elenco dele e consegue potencializar esses jogadores. E a gente está vendo que o Aguirre está fazendo isso. O próprio Moisés melhorou, não estava muito bem. O Lindoso evoluiu muito com o Aguirre. O Dourado evoluiu, consegue encontrar os nossos jogadores com bons passes. É um volante que ajuda muito no sistema defensivo. A gente tem um muito bom time com muito bons jogadores. E a gente vê o trabalho do técnico na medida que ele está transformando muitos jogadores que não eram utilizados pelo Miguel Ángel Ramírez em boas opções para colocar no decorrer da partida. Aquela crítica que foi feita no jogo contra o Atlético Mineiro deu certo, porque o Aguirre está querendo usar agora mais os jogadores. O próprio Zé Gabriel, que teve a carreira assim destruída pelo entregador de colete argentino, aquele ridículo do Eduardo Coudet, ele melhorou. O jogo contra o Palmeiras, ele entrou como volante, um volante que chuta gol, que se apresenta, que tenta jogar. Eu pessoalmente gostei do Zé Gabriel. Muito mais agradável ver ele como volante, que era a posição dele, e aquele inventor do Eduardo Coudet quis colocar ele como zagueiro e a torcida defenestrou ele, certamente. Eu acho que a gente não pode acabar com o nosso time. A gente tem um muito bom time, com muitas boas opções, bem treinado, que o técnico está conseguindo utilizar os seus jogadores. Isso é muito bom, porque o Miguel Ángel Ramírez queria transformar o Yuri em terceira opção, queria colocar ele como jogador da Sub-20. O Eduardo Coudet, ele não queria usar o Yuri Alberto, ficou de birrinha, me lembro que ele queria um outro jogador. O Maurício ele não queria usar, também ficou de birrinha, até porque o Eduardo Coudet destruiu o Inter, né? Eu não entendo o amor que essas viúvas têm do Eduardo Coudet, que não fez nada no Internacional. Deu um pé na bunda do Internacional o Eduardo Coudet. Técnico ridículo, medíocre, lixo. Eu quero muito que o Aguirre fique, porque eu acho que o Aguirre conseguiu acertar o time. E está conseguindo utilizar os jogadores e potencializar jogadores, que é um dos trabalhos que o técnico tem quando está dentro de um time. Porque hoje a gente não teme nenhum time. A gente consegue jogar muito bem contra qualquer time. Até porque a gente não tem só, porque muitas dessas viúvas do Coudet, eles ficam desmerecendo o time. O time não joga só na defensiva, o time tem variações, ele consegue trabalhar bem a bola desde o início da sua meta, consegue fazer trocas de passe conscientes, lançamentos, tem um contra-ataque mortal muito inteligente, onde os jogadores se utilizam de uma velocidade assim, imprimem uma velocidade assim imensa, ainda mais quando a gente, pelo menos minimamente, consegue acertar nossas tomadas de decisão. A gente consegue sempre fazer um muito bom placar e consegue administrar os jogos. Eu vejo que a gente não teme para ninguém. A gente não tá atrás de ninguém.
Obviamente, eu espero que ano que vem a direção traga reforços pontuais, como eu sempre falo. Eu traria Pavon, que está terminando o contrato no Boca Juniors e talvez não renove. Tentaria também o Nicão, um bom jogador, um meia cerebral, inteligente. Tentaria também Mena para lateral esquerda, um lateral esquerdo da seleção chilena, um jogador muito ofensivo. Para ter uma variante na esquerda, além do Moisés e do PV. Tentaria também um meio de campo muito bom jogador, Pity Martinez, como o extra classe, porque se a gente pensar bem, a gente vai abrir mão do Guerreiro. De repente, fazendo alguma composição salarial, mais anos de contrato, a gente pode trazer o Pity Martinez, que foi um dos jogadores decisivos do grande River do Marcelo Gallardo, um meio-campista inteligente, que ganha jogo, cancheiro, que tem um nível parecido com o de nível que quando o D'Alessandro veio em 2008. Pity Martinez seria uma belíssima contratação. E também eu tentaria algum outro jogador de um 5 ou um 8, assim, um jogador de abertura de meio de campo, para fazer uma composição a mais. Tem um muito bom jogador do Ceará, que é também esse 5 que abre jogo, inteligente, consciente. Eu acho que a gente tem que... O nosso grupo é bom, a gente tem que renovar com os jogadores bons que a gente tem, e a gente tem que trazer reforços pontuais. E o Aguirre tem que se decidir, né? A gente precisa que o Aguirre fique. Eu espero que ele fique. Mas caso não venha, eu tentaria o Abel, que talvez não venha porque é brigado com a direção, ou Diego Flores do Godoy Cruz, que ele arrumou o Godoy Cruz em pouco tempo, ou talvez o Cacique, ou talvez o Vojvoda. Um desses três. É mais ou menos isso. Valeu, torcida, e não vamos nos desesperar. O nosso